Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Eu quero compartilhar com os irmãos, meditar com os irmãos o texto em João capítulo 8, versículo 12. E o tema que eu quero conversar com os irmãos, para nós refletirmos nesta manhã, é: vós sois a luz do mundo. E eu quero também pensar com os irmãos, ainda dentro desse tema, vós sois a luz do mundo, e também falar um pouco sobre o mundo é um reino de escuridão. Além do mundo ser um reino de escuridão, o homem, ele vive em densas trevas porque ele está morto espiritualmente. Então nós, como servos de Deus, temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Nós temos a responsabilidade, reconhecendo que o mundo é um reino de escuridão, reconhecendo que o homem, ele está morto espiritualmente, ele vive no seu mundo interior em densas trevas, e nós, como luz do mundo, devemos conduzir, devemos mostrar o caminho. Temos a responsabilidade, como luz do mundo, levar as pessoas a Jesus. Porque os homens, eles estão cegos espiritualmente. Eles vivem em densas trevas. E Mateus capítulo 15, 14 nos diz o seguinte: se um cego guiar um outro cego, ambos cairão no buraco. A nossa luz, ela tem que resplandecer diante dos homens. Então nós temos uma grande responsabilidade. E a salvação em Cristo Jesus. Somente Jesus pode tirar o homem das trevas e trazer para o reino da luz, o reino do seu amor. Por isso que eu quero meditar, meus irmãos, nessa manhã, João capítulo 8, versículo 12, que nos diz o seguinte: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Circulava muitas opiniões sobre a pessoa de Jesus durante o seu ministério público. Alguns pensavam que ele era um grande profeta. Outros achavam que ele, de fato, ele era o Messias. E essas opiniões quase fizeram com que Jesus fosse preso por causa da desordem que elas causavam. Mas Jesus, face a face com a mulher adúltera e com os fariseus, ele declarou: eu sou a luz do mundo. Luz e trevas são temas importantes que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Luz é frequentemente usada para descrever a Deus, para descrever as suas glórias. Em suas epístolas, João nos diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Jesus, ao chamar a si mesmo luz do mundo, ele estava se referindo à sua divindade. Ele era a luz do mundo e ele estava se referindo à sua divindade. João fala que ele era o verbo que estava com Deus. Em vários relatos da Bíblia, em vários acontecimentos, Jesus mostra a sua divindade. Ou seja, ele era a luz do mundo. Na transfiguração, a luz do Senhor resplandeceu sobre a sua vida. O refulgor da glória de Deus no monte da transfiguração refulgou a glória de Deus. Porque Jesus é um ser divino, mas assumir forma humana, ele assumiu a carne, porque havia um propósito de Deus, como luz do mundo, salvar o homem. A referência de Jesus, quando ele fala das trevas, a Bíblia frequentemente ela fala de trevas como uma metáfora, ou seja, há
no homem uma cegueira espiritual. Essas trevas, ela não pode e nunca ela vai reprimir a glória de Deus em Jesus Cristo, porque as trevas nunca vencerá a luz. Embora as trevas, ela não pode obscurecer a glória de Deus, alguns homens, devido à sua cegueira espiritual, não entendem, não compreendem quem é Jesus. Qual é a causa desta não compreensão sobre a pessoa de Jesus? Porque eles não conseguem entender que Jesus é a luz do mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, um texto muito conhecido dos irmãos, abra a sua Bíblia, nos diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui nesse texto, nos fala o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E aqui nós temos uma profunda verdade. O mundo, ele é um reino de escuridão, dominado pelo príncipe das trevas. E quando falamos em um mundo nesse sentido, eu não quero dizer que o planeta Terra que Deus nos deu como lugar temporário de habitação. Não é esse mundo que eu estou falando. Nem tampouco estou querendo indicar o mundo da natureza que Deus nos deu para desfrutar. E certamente não quero dizer sobre o mundo da humanidade, que Deus espera que nós amamos o mundo. Mas estou falando, quando eu quero dizer que o mundo está sobre uma tremenda escuridão, eu estou falando da civilização que o homem tem construído a parte da vontade de Deus para satisfazer os seus desejos. Não é somente independente de Deus que o homem quer viver, mas em oposição a Ele. O sistema do mundo, ele está baseado em princípios enganosos, promovendo falsos valores. O espírito que há no mundo, ele é totalmente egoísta. Riqueza, poder e sexo são aspectos centrais da sua cultura. Toda a civilização sem Deus, desde o princípio, tem sido marcada por uma maldição. E o que os homens chamam muitas vezes de desenvolvimento, invenções e progressos sem Deus, parece simplesmente mais uma tentativa de erigir uma torre de Babel, aonde os homens fazem isso para centrar-se na sua própria glória. O sistema que opera no mundo, como já foi falado de diversas vezes, é um sistema manipulado pelo príncipe da potestade do ar. Na verdade, o mundo ele é vazio, é apenas uma fachada. Tudo que o mundo oferece não pode satisfazer o coração humano. O livro inteiro da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes, é dedicado para expor a vaidade do mundo, da vida debaixo do sol. As pessoas do mundo, elas estão querendo mais do que ele realmente pode oferecer. E mesmo assim, o mundo se torna algo atrativo. E o texto que eu li, João capítulo 11, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ou seja, apesar da evolução do mundo, o homem, ele não tem o conhecimento da verdade. Por isso que o mundo, ele é um reino de escuridão. A outra verdade sobre essa escuridão que o homem vive, ele está morto espiritualmente. O homem, ele está perdido em seu próprio mundo. Efésios capítulo 2, do 1 ao 3, é encontrado uma das mais reveladoras descrições
das Escrituras a respeito da morte espiritual do homem. A palavra de Deus diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos das desobediências. E os estudiosos da Bíblia, ele descreve essa profunda corrupção do homem. Essa corrupção moral do homem é devido à sua morte espiritual. O homem caído é declarado espiritualmente morto por causa da sua inabilidade absoluta de reagir a Deus. As Escrituras nos ensinam que esse aspecto do julgamento divino que recaiu sobre Adão não estava limitado somente a ele, mas inclui toda a raça humana. Cada ser humano, ele nasce nesse mundo como morto espiritual, sem qualquer vida espiritual. Ele está insensível às coisas de Deus. Para que o homem caído possa reagir a Deus em amor e obediência, é necessário uma ressurreição espiritual sobre a vida do homem. O homem, ele está alheio à vida de Deus. Ele vive no seu mundo em densas trevas, porque a luz do evangelho de Deus, ou a verdade, não raiou ainda sobre a sua vida. O homem, o seu mundo interno é obscuro. Ele não tem conhecimento. A luz da verdade não ainda penetrou no seu mundo interior. As pessoas que não conhecem Jesus, a luz do mundo, eles vivem perambulando por caminhos tortuosos, como que tateando, sem encontrar o rumo certo. Por isso, meus irmãos, nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. Nós somos a luz do mundo. Apesar de o homem viver num mundo de escuridão, em densas trevas espirituais, há salvação para o homem na pessoa de Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Jesus veio a este mundo para salvar o homem, reconciliar o homem com Deus. E nós temos um maravilhoso exemplo dessa salvação, aonde Deus tira o homem das trevas e coloca no seu reino de luz, um reino de amor. A luz do Senhor brilhou no caminho de Paulo de Tarso. Capítulo 9 de Atos nos diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. A luz do Senhor, Jesus brilhou, resplandeceu na vida do apóstolo Paulo. Paulo descreve a sua vida antes do encontro com Jesus a caminho de Damasco. Toda uma vida dedicada à sua religião, ou seja, ao judaísmo. Uma pessoa extremamente zelosa à tradição dos seus pais. Mas a luz do Senhor iluminou a vida espiritual de Paulo. E aí houve uma ressurreição espiritual. A luz mostrou a sua miserabilidade, quem ele era. E isso mudou profundamente a sua vida. Todos os conceitos que Paulo tinha, todos os pensamentos, todos os seus valores, todas as crenças, teorias, foram impactados
impactadas por esta verdade, a ponto dele considerar tudo como esterco por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Essa experiência que Paulo teve, dessa mudança radical, a Bíblia chama isso de conversão. Uma mudança radical da mente, do coração. É regeneração, ou seja, um novo nascimento. Sem essa experiência, ninguém entrará no reino de Deus. A minha pergunta é, à luz do Senhor, a verdade de Deus, ou a verdade sobre a pessoa de Jesus, você sabe de fato quem Ele é? Quem é Jesus? Esta verdade impactou a vida de Paulo, mudou radicalmente a vida de Paulo, porque ele teve o conhecimento de quem era Jesus. A partir de então, o ministério de Paulo era luz para os gentios. Paulo reconhecia isso, que os homens viviam em densas trevas. Paulo pregava a salvação em Jesus. Ele é a luz do mundo. Paulo entendeu que ele era a luz do mundo e o seu ministério era reconciliar, ou trazer a palavra de salvação para reconciliar o homem com Deus. Tudo isso mudou a partir daquela luz da verdade que Paulo teve o conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. E nós somos filhos da luz. Por isso que Mateus 5,14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Como filho da luz, devemos refletir a vida de Cristo. Jesus nos deixou um exemplo de vida, um exemplo de relacionamento com Deus, um exemplo de relacionamento com o próximo, um exemplo de convivência em sociedade, sem contudo ser moldada por ela. O nosso estilo de vida, como nova criação de Deus, deve refletir a vida de Jesus. Somos filhos da luz. E a palavra de Deus diz que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O nosso objetivo é testemunhar aos perdidos e para abrir os olhos deles, para que Deus possa converter eles das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Como luz do mundo, foi confiado à igreja, a nós, o ministério de reconciliação. Nós somos a luz do mundo. Os homens estão cegos espiritualmente. Eles vivem no mundo de escuridão. A sua luz, a minha luz, a nossa luz deve refletir a luz de Cristo. É nossa responsabilidade, como eu disse desde o início, conduzir os homens, mostrar o caminho, levar as pessoas até Jesus. Porque os homens estão cegos, eles vivem em um mundo de escuridão. E a Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. A nossa luz tem que resplandecer diante dos homens. Amém? A sua luz está resplandecendo. Você foi impactado pela verdade. Você conhece a Jesus. Isso faz toda uma diferença. Amém? Eu sempre falo para Miriam, nós só compartilhamos aquilo que temos. Só podemos compartilhar aquilo que temos. Se de fato a luz do Senhor brilhou na sua vida, com certeza, você é uma luz que reflete a glória de Deus. Vamos orar? Pai, sou grato a Ti pelas Tuas infinitas misericórdias, Senhor. Porque outrora também estava, Senhor, vivendo em densas trevas, longe do Senhor.
tateando numa escuridão, perambulando pelos caminhos que certamente eram caminhos de mortes. Mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, revelou, iluminou o meu entendimento e em mim resplandeceu a glória de Cristo. Pai, eu te louvo porque aprove ao Senhor. Somente o Senhor, tão somente o Senhor é a luz deste mundo. Somente o Senhor tem o poder de salvar, ó Deus, de resgatar essas pessoas que estão das trevas e transportar para o reino do seu amor. E o Senhor faz isso. E o Senhor confiou, Senhor, à tua igreja essa responsabilidade de pregar a palavra, de falar de Jesus à luz do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos esta missão. E perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes somos omissos e não nos preocupamos com as pessoas que estão cegas, perdidas, Senhor, e que certamente, se não conhecerem o Senhor, perderão a sua vida, Pai. Ajuda essa igreja, que essa igreja seja um farol aqui em Itapevi, Senhor, que irradia a luz, a glória do Senhor, para que eles vejam, Senhor, quem é o Senhor e a salvação que há em Cristo Jesus. No nome de Jesus, amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.